Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não faz muito tempo. Para dizer a verdade, foi agora, no feriado de 7 de setembro. Na sexta-feira, bem na hora do almoço, minha namorada me procurou com aquela conversa. Fernando, o pai e a mãe estão descendo para a praia hoje à noite. Vamos junto? Com o teu pai? Você só pode estar brincando, né? Nem pensar. Mas por que, meu bem? O que tem? Como que tem, Betina? Você sabe melhor do que ninguém que a gente não se dá bem. Você já esqueceu o rolo que deu a última vez que eu fui almoçar lá na tua casa? Melhor deixar quieto. De fato, eu e o meu sogro, a gente nunca se deu bem. Não vou entrar em detalhes sobre as nossas brigas, sobretudo aquela última, que foi a pior, mas era impossível ter uma boa relação com ele. E não por culpa minha, que isso fique bem claro. Eu sempre fiz de tudo o que estava a meu alcance para a gente ter uma boa convivência. Afinal de contas, era o pai da menina que eu amava, só que o velho era muito casca-grossa. Sabe, com ele não tinha entendimento. A gente simplesmente não conseguia se entender. Ele se achava o bom, ele se achava o especialista, professor de Deus, o sabe-tudo. Aliás, além de achar que era o maior sabichão, ainda se julgava melhor do que todo mundo. Era arrogância em pessoa. Olha, não é querer falar mal, mas nem os seus vizinhos suportavam aquele seu gênio ruim. Eu, sinceramente, não sabia como a mulher dele aguentava. A coitada devia ganhar um troféu. Era uma verdadeira santa. Enfim, por essas e outras, recusei aquele convite prontamente. Imagine, passar o meu feriado perto de uma pessoa daquelas com quem eu não me dava bem, sabia que ele ia me provocar e que a gente ia acabar brigando. Preferia ficar em casa mesmo. Tudo bem que era o pai da minha namorada, só que, repito, não era possível conviver bem com esse homem. Problema foi que ele estava muito afim e começou a insistir. Ah, Fernando, largue mão de ser implicante. Justo, só porque você não quer ir, é justo que eu também não vá por tua causa? Olha, ela ficou insistindo, falando no meu ouvido sem parar, jogando a culpa em cima de mim, dizendo que não era justo ela não ir à praia só porque eu não queria ir. Até que, de repente, eu joguei a toalha. Tá bom, Betina. Se você quer ir nessa porcaria de praia, vá. Ela me olhou até com uma certa surpresa. Mas sozinha? Você vai deixar? Ué, como sozinha? Você não vai com teu pai e com a tua mãe? E a tua irmã também não vai junto? Então, vá você, pronto. Eu não vou. Você sabe que eu e teu pai a gente não combina. Claro que eu também estava morrendo de vontade de ir à praia. Só que ir para quê? Só para me incomodar? Eu sabia que ia acabar brigando com aquele velho. Se eu dissesse que estava me sentindo confortável para deixar a Betina ir para a praia sem mim, estaria mentindo. Eu tinha ciúme dela. Só que, como toda a família ia junto, fiquei um pouco mais tranquilo. Eles acabaram descendo naquela sexta-feira mesmo, um pouco antes de escurecer. Eu aproveitei e fui tomar um chopp com um amigo do escritório depois do serviço. A certa altura, a gente ali bebendo, conversando, ele se virou para mim e falou: sabe que eu até estranhei quando você me convidou para tomar um chopp? E a namorada? O que houve? Não vai me dizer que brigaram. Não, que nada, estamos na boa. É que ela foi à praia. Ele me olhou assim, meio confuso. Ué, foi à praia? Mas e você? Ficou fazendo o quê em Curitiba? Expliquei a situação toda. Falei que ela tinha descido com a família, que eu não me dava bem com o velho, com meu sogro. Enfim, contei tudo. Ele discordou da minha decisão na mesma hora. Ah, cara, você vai me desculpar, mas eu não deixava jamais a minha namorada ir para a praia sem mim. Imagina, pode estar com a família, pode estar com o padre, com a polícia, agora sozinho, mas não ia mesmo. Ué, por que não?
Mas como por quê, rapaz? Você ainda pergunta? Você não tem ciúme? Não tem medo que outros caras fiquem dando em cima dela lá? Vai que de repente ela... Bom, deixa pra lá. Lá pelas tantas, eu acho que ele se deu conta de que estava falando demais. E estava mesmo, porque tinha sugerido nas entrelinhas que a Betina podia aprontar pelas minhas costas, pelo simples fato de estar sozinha lá na praia. Olha, fiquei bem aborrecido, mas fiquei bem chateado com ele. Até porque eu confiava demais na minha namorada. Tanto que falei. Veja lá como fala, viu, cara? Pouco mais de respeito. Minha namorada não é desse tipo, não. Olha, eu não gostei nem um pouco daquilo que ele falou. Puxa vida, era da minha namorada que ele estava falando. Não era de uma qualquer. Não é porque estava sozinha na praia, longe das minhas vistas, que ela ia aprontar alguma, não. Olha, eu seria capaz de botar minha mão no fogo por ela. No fim, depois da bronca que eu lhe dei, ele tentou ainda se desculpar. Olha, cara, não tive intenção de ofender ninguém, não. Só que, sei lá, eu no teu lugar, meu Deus do céu, pegava o carro e ia pra lá, mas amanhã bem cedo. Se você não cuidar do que é teu, quem é que vai cuidar? Mas tudo bem, cada um tem uma opinião, né? Você, de repente, é um cara mais tranquilo, né? Ciumento, né? Eu sou um cara muito possessivo, muito ciumento. De repente é por isso. Olha, fiquei meio zonzo com aquela conversa. Depois que ele falou aquelas coisas, eu fiquei imaginando a Betina saindo à noite, indo a algum barzinho lá na praia, sei lá, alguma lanchonete. Foi assim, aliás, que a gente tinha se conhecido. Estava bebendo com os amigos numa lanchonete quando ela apareceu. E olha, me apaixonei já na primeira troca de olhares. Sabe, foi inevitável ficar pensativo depois daquilo que o meu amigo falou. Porque, ao contrário do que ele tinha sugerido depois, até para se desculpar, eu não era menos ciumento do que ele, não. Pelo contrário. Eu também era possessivo. Tinha um ciúme maior do que o mundo da Betina. Só não tinha ido junto por causa daquela praga do pai dela. Fiquei pensando, até porque depois daquilo não consegui mais pensar em outra coisa. Sabe, imaginando a Betina saindo à noite, passeando. E aí me veio à cabeça tantas cenas. Algum cara se aproximando dela, por exemplo, puxando conversa. Os dois tomando uma bebida juntos. Ela, de repente, até caindo na cantada do cara. Sabe, eu comecei a pensar em todas essas possibilidades e foi me dando uma angústia, uma coisa ruim assim por dentro. Eu sabia que ela gostava de mim. Sabia que ela jamais seria capaz de aprontar comigo. Pelo menos era o que eu pensava. Mas de repente, sei lá, aquela conversa, aquilo ficou batendo na minha cabeça feito um martelo. E apesar de confiar nela, sabe, eu não podia esquecer aquelas palavras. Sabe, a voz do Fábio parecia se repetir na minha cabeça. Olha, cara, eu se fosse você, sei lá, pegava o carro e ia dar uma olhadinha lá na praia, viu? Vai que algum cara se aproxime, coisa, de repente começa uma conversinha, né? Ela gosta do cara. Se você não cuidar do que é teu, quem é que vai cuidar? Mas tudo bem, de repente a gente é diferente. Eu só penso assim porque eu sou um cara ciumento, possessivo. Você deve ser um cara mais tranquilo, mas mentira. O pior era isso. Eu não era um cara mais tranquilo, coisa nenhuma. Pelo contrário, ciumento, possessivo mais do que ele. Então, foi inevitável, apesar de toda aquela confiança que eu tinha nela, e apesar de saber que ela gostava de mim, passei aquele sábado todo de cabeça cheia. Volta e meia,
a imagem do Fábio aparecia na minha cabeça. E eu ficava lembrando das coisas que ele tinha falado. Depois que anoiteceu, tentei ligar para ela milhares de vezes. Na primeira vez, ela até atendeu. Mas a ligação acabou caindo. Depois, não consegui mais completar a chamada. Só dava fora de área ou, de repente, ela tinha desligado o telefone. E isso me deixou ainda mais de cabeça cheia. E foi por essas e outras que eu acabei passando a mão na chave do carro e me mandando lá para a praia. Não que eu estivesse desconfiado, só que não sei, me deu uma vontade, uma necessidade. Eu peguei a chave do carro e parti com tudo. Não nego que eu sou impulsivo. Às vezes eu decido as coisas assim, meio na louca, e meto a cara. Não sabia se seria bem recebido pelo velho, mas de qualquer modo eu resolvi ir. Eram mais ou menos umas 9 horas da noite quando encostei o carro diante da casa deles lá na praia. O carro do meu sogro estava na garagem, de modo que todo mundo devia estar em casa. Fui entrando e como a porta estava aberta, já fui me anunciando. Ô de casa! Betina? Oi, Betina! De repente, no que botei o pé na sala, dei de cara com o velho sentado no sofá, que já me olhou de cara feia. O que você quer aqui? Oi, seu Vicente, tudo bem? Não quero nada não, eu queria conversar com a Betina, ela está em casa? Ele respondeu seco. Não, saiu com a irmã dela, foram dar uma volta por aí. Por quê? Nisso a minha sogra apareceu na sala. Oi, Fernando, tudo bom? Ué, a Betina falou que você não vinha. Pois é, dona Tereza, eu não vinha mesmo, que eu tinha umas coisas para resolver. Mas enfim, estou aqui. Pois então, as meninas foram dar uma volta. Aliás, já deviam ter voltado. Saiu logo à tardinha. Mas elas falaram para onde iam? Não, iam dar uma volta, mas sei lá. Devem estar em alguma lanchonete aqui mesmo na avenida, ou de repente na beira da praia. Olha, já não gostei. Já não gostei. Tudo bem. De repente estavam mesmo numa lanchonete, tomando um suco de laranja, na maior inocência do mundo. Podia. Mas e se não estivesse? E se de repente, olha, só de imaginar já começou a me dar um frio na barriga. Comecei a lembrar das palavras daquele meu amigo. Olha, cara, se eu fosse você, sei não, é? Eu pegava o carro e ia pra lá, mas na mesma hora. Imagine, se você não cuida do que é teu, quem é que vai cuidar? Olha, já me deu uma tremedeira na mesma hora. Não gostei nada daquela novidade. Saí para a rua, dizendo para minha sogra que ia ver se as encontrava. Bastou virar as costas e dali, da rua mesmo, eu já escutei a voz do velho lá dentro. Pronto, acabou meu feriado. Claro que aquilo era para mim. O velho não gostava de mim. Para dizer a verdade, nem eu gostava dele. Eu já imaginava que ele não ia ficar feliz com a minha chegada, imagine. Mas ele que fosse para o inferno. Não tinha sido por ele que eu tinha ido. Foi para ver a Betina, minha namorada. Dei uma volta ali pela avenida, assim bem devagar, para ver se encontrava as duas no caminho. Ela ou então a minha cunhada, só que nada. Às vezes eu até parava com o carro diante de alguma lanchonete e entrava para ver se de repente ela estava ali. Mas olha, fiz aquilo durante mais de meia hora e não vi ninguém. Comecei a ficar nervoso. Quanto mais o tempo passava, mais nervoso eu ficava. Aliás, se ela estivesse em alguma lanchonete, só podia ser ali. Porque era que tinha mais gente. Não consegui nem estacionar direito diante daquela lanchonete, até porque não tinha nenhuma vaga. De modo que parei o carro um pouco longe
e fui a pé. E olha, no que botei os pés naquele lugar, senti um calafrio tomando conta do meu corpo todo. A primeira em que eu bati os olhos foi a Betina. Ao lado dela, tinha um cara que eu nunca tinha visto na vida. Na mesma mesa, avistei também a minha cunhada, praticamente agarrada num outro sujeito. Mas o que me deixou fora de mim foi aquela cena ridícula. Minha namorada com a perna em cima da perna do cara. A cadeira dele, aliás, estava assim, bem juntinha da cadeira dela. O braço dele enganchado no pescoço dela. E repito, ela com uma das pernas em cima da perna do cara. Mas na maior intimidade, rindo um para o outro, conversando, como se fosse um casalzinho de namorados. Olha, a minha vontade foi de gritar, só que a minha voz não saiu. Nem foi preciso chamar por ela, porque no que entrei, ela também já me viu na mesma hora e chegou a dar um pulo da cadeira. Quase derrubou a mesa. Os copos e as garrafas chegaram a balançar. Essa mulher ficou branca quando me viu. Eu fiquei olhando para ela em silêncio, com aquele nó do tamanho do mundo enroscado na garganta, à espera de uma explicação. Como se precisasse. Como se precisasse. Deus do céu. Minha namorada com a perna em cima da perna daquele imbecil. Eu vi, ninguém me contou. Sem contar o braço do cara enroscado no pescoço dela. Mas, meu Deus do céu, que intimidade era aquela? Os dois rindo um para o outro, conversando. Sabe-se lá o que já devia ter acontecido entre eles, antes da minha chegada. Sem contar minha cunhada. Menor de idade, atarracada com aquele outro ali do lado. Uma menina de 16 anos. E pela cara do sujeito, devia ter mais de 30. Eu não consigo nem descrever em palavras como me senti diante daquela cena absurda. Cena na qual eu não acreditaria se não visse com os meus próprios olhos. Eu não conseguia nem falar, só para se ter uma ideia do estado em que eu fiquei. De repente, ela veio para o meu lado. Fernando, é você aqui? Não sei nem de onde tirei forças para responder. Será que você pode me explicar que pouca vergonha é essa, Betina? Quem é esse cara? Com a maior cara de pau do mundo. Ela ainda foi capaz de responder aquilo. Não é nada do que você está pensando, Fernando. Eu posso te explicar. Meu Deus, como assim explicar? Ela só podia pensar que eu era algum tonto, ou então algum cego, que eu não tinha visto aquela cena. Ela com a perna em cima da perna daquele cara, os dois juntinhos, com a cadeira colada uma na outra, o imbecil com o braço enganchado no pescoço dela, os dois conversando assim, tete a tete, na maior intimidade, rindo um para o outro. Olha, eu estava tão fora de mim, tão desorientado, que no que ela falou aquilo, que não era nada do que eu estava pensando, que ela podia explicar, eu não sei o que deu em mim, mas eu me revoltei de tal forma, que no que ela veio para o meu lado, com aquela frase manjada, com o sangue fervendo nas veias, eu abri a mão e soltei uma bofetada na sua cara, mas fui com tudo. Me deu aquele impulso e eu não consegui resistir. Meu Deus, eu estava descontrolado. E como não estaria? Tinha flagrado a minha namorada com a perna em cima da perna de um idiota que eu nem conhecia e o cara com o braço enganchado no pescoço dela.
Num impulso, meti a mão na cara dela com toda a minha força. Aí, claro, começou a confusão. Porque os dois caras que estavam ali, naquela mesa, vieram com tudo para cima de mim. Um deles já me empurrou com tudo em cima de uma mesa. E depois já foi me chutando, me dando soco, pontapé. Olha que sufoco. Eu não consegui nem me defender. Até porque apanhava de todos os lados. No fim, além de ter sido traído, ainda apanhei e apanhei feio. O pior é que por dentro fiquei ainda mais machucado do que no exterior. O coração partido ao meio, com a alma em frangalhos. Depois, o casca-grossa do meu ex-sogro ainda quis brigar comigo. Sim, porque depois o tempo fechou lá na casa deles também. Ele não gostou das coisas que eu falei das filhas dele, das duas. Da Betina, principalmente, mas também falei da irmã dela. E quis partir para cima de mim também. Chegou a me ameaçar, de morte inclusive. Olha, tem horas que eu até agradeço por esse namoro ter acabado naquele final de semana. Eu e aquele velho, a gente ainda ia acabar se matando. Eu fico me imaginando, casado com a Betina e tendo de engolir aquele velho goela abaixo o resto da vida. Deus me livre. Não ia ser fácil. De modo que, às vezes, eu até agradeço pelo nosso namoro ter ido pelo ralo. Só que, apesar de tudo, eu tenho sofrido tanto pelo que aconteceu, porque só eu sei o quanto está sendo difícil ficar sem a minha Betina, a minha princesa. Eu sei que não é minha, muito menos agiu como princesa, mas o que eu posso fazer, meu Deus, se eu continuo louco por ela? Eu já andava sonhando com uma vida para nós dois, um do lado do outro, para o resto da vida, sabe, família, filhos, planos. A gente se conheceu ali mesmo, naquela praia. Foi um pouquinho antes do carnaval. Só que, ironicamente, foi ali também que tudo se acabou. Sabe, tem horas que eu sinto vontade de procurá-la, de pedir perdão, tentar reatar o nosso namoro. Mas eu tenho tanto medo de quebrar a cara. E não é nem uma questão de orgulho, é medo mesmo. Se bem que, no fundo, quem devia me pedir perdão era ela. Até porque o traído da história fui eu. Tudo bem que, revoltado, do jeito que eu fiquei, troquei os pés pelas mãos e lhe dei uma bofetada, coisa que eu nunca devia ter feito. Só que, puxa vida, eu estava de sangue quente. Aquele tapa doeu muito mais em mim do que nela. Até hoje tenho pesadelos com aquela cena. Outras vezes também acho que é melhor deixar tudo como está. Não remexer na ferida. Ranger os dentes e segurar até a dor passar. Deixar que o tempo leve essa paixão para bem longe de mim. Porque no fundo, eu sei que ela me traiu. Eu sei que ela não mereceu todo o amor que eu lhe dei. Se ainda penso em procurá-la, e até o absurdo de eu pedir perdão, é pela falta que, apesar de tudo, ela continua me fazendo. Porque nisso a gente não tem controle. Mas não dizem que o tempo cura tudo? Não dizem que o tempo fecha qualquer ferida? Está doendo, mas eu sei que um dia vai passar. Quem sabe seja melhor dar tempo ao tempo, em vez de ficar correndo atrás desse amor que só me machucou. Até porque, se a gente voltar, eu sei que aquela maldita história sempre vai ficar entre nós. A confiança jamais será a mesma. Eu trabalhando, por exemplo, sei que vou ficar sempre com aquela dúvida.
O que será que a Betina está fazendo agora? Mesmo não querendo, sei que vou lembrar do que ela me fez. Toda vez que olhar para o seu rosto, principalmente toda vez que a gente for à praia. Aí eu pergunto, será que vou conseguir ser feliz assim, a seu lado? É claro que não. Sempre vai ficar aquela pontinha de ressentimento, aquela mágoa e principalmente de desconfiança. Por isso é melhor deixar o tempo passar e levar embora tudo o que sinto aqui no meu coração. Estou sofrendo, é verdade. Ando comendo o pão que o diabo amassou. Mas eu sei que um dia vai passar. Agora, se eu vou ter forças para aguentar essa saudade até esse dia, isso eu não sei. Isso, sinceramente, meu Deus, eu não sei.